7h13, Radar de Notícias ao vivo. Bom dia, Rodrigo Souza. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham. E já conosco no estúdio o presidente da OAB Guarulhos, doutor Alexandre de Sá Domingues. Bom dia. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui falando com seus telespectadores, seus internautas, seus ouvintes. Obrigado. Doutor Alexandre, surgiu uma polêmica nas redes sociais, alguns advogados dizendo que a OAB estaria tendo uma atuação partidária. Né? O senhor deve estar ciente dessas críticas. O principal crítico é o seu ex-adversário, doutor Edson Bello. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, eu acho que, naturalmente, todo jogo democrático, ele é pautado em divergências de opinião. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a essa crítica, até porque ela não corresponde à verdade. O fato de alguns advogados, e alguns deles, inclusive, serem mais próximos a mim, até porque eu sou muito próximo de todos os advogados, mas alguns eu tenho uma amizade mais próxima, serem convidados pelo governo para atuar, isso para mim é motivo de orgulho, não é motivo de preocupação. Isso não se confunde com ingerência da prefeitura na OAB e nem também ingerência da OAB na prefeitura. É importante o convívio harmônico entre a OAB e o poder público, sempre pautado na lisura, na transparência, e é isso que eu tenho procurado fazer nesse 1 ano que eu estive já à frente da OAB. Ano passado, no processo eleitoral, isso também trouxe bastante dificuldade, porque o advogado é um ser político, como todo cidadão, mas o advogado um pouco mais, talvez pelo seu contato diário com as causas da justiça, ele se sinta mais movido a participar da política. E eu tive, não só nas comissões de trabalho da OAB, mas dentro dos quadros da OAB, que conta hoje com mais de 5 mil advogados inscritos em Guarulhos, vários advogados que foram candidatos, vários advogados que foram apoiadores, que trabalharam em campanhas das mais diversas correntes. E a OAB, através da sua diretoria, manteve-se totalmente apartidária. Nós promovemos lá um ciclo de palestras, alguns eventos, em favor de eleições limpas. A nossa Comissão de Combate à Corrupção no Processo Eleitoral trabalhou muito ano passado. Foi um trabalho duro de fiscalização, de encaminhamento de denúncias ao Ministério Público, de conscientização da população e dos candidatos. Nós publicamos ano passado, em parceria com o Movimento de Corrupção Eleitoral, uma cartilha denominada Eleições Limpas, de olho nas eleições. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer que não há nenhum tipo de ingerência do poder público na OAB, e a OAB ela continua o seu viés de independência. Isso é o papel da OAB, e a sociedade pode ficar tranquila que esse é o meu compromisso. Doutor Alexandre, uma das funções primordiais da OAB exatamente é acompanhar para que os direitos dos cidadãos sejam preservados. No futuro, não feriria a lisura da ordem, por exemplo, se eu ter que acompanhar um processo contra um secretário, independente qual seja, que até ontem fazia parte da ordem, até ontem trabalhava com o senhor lado a lado? De maneira nenhuma. Os advogados que foram escolhidos pelo prefeito e que assumiram esse cargo, porque alguns recusaram, né? Muita gente está envolvida nesse processo, nesse novo governo, essa transição, e todos eles sabem que tem o compromisso com a legalidade. Todo advogado assume esse compromisso até quando recebe o seu grau, recebe a sua carteira, e o presidente da OAB, que representa a instituição, não está preocupado com amizades, ele está preocupado com a legalidade. Então, eu tenho tranquilidade, primeiro, de que as pessoas que estão mais próximas a mim, que entraram no governo, têm essa consciência, sabem que estão lá e serão cobrados por estarem lá. Como eu sou cobrado também, quando eles me apoiaram para a presidência da OAB, não apoiaram para passar a mão nos meus erros, ou encobrir os meus erros, mas me apoiaram porque acreditam que eu vou fazer e estou fazendo um trabalho pautado na transparência, no bom senso. É isso que eles esperam de mim. E se eu não corresponder, eles não têm obrigação de continuar me apoiando. Da mesma forma, a OAB não vai passar a mão na cabeça de maus feitos praticados por advogados. Agora, doutor Alexandre, o ex-presidente, o doutor Fábio de Souza, era muito criticado por diziam que ele tinha a pecha de ser ligado aos petistas. Sim. O senhor não teme essa pecha também daqui a 2 anos, em 2018, né, a eleição? 2018, sim. O senhor vai, de certa maneira, o senhor vai ser criticado por ser ligado aos gustistas. Olha,
Sinceramente, eu não repercuti esse tipo de crítica ao meu antecessor, Dr. Fábio Souza, porque eu acho que foi muito leviana essa crítica. Não haviam elementos concretos para se dizer que ele teria pautado a sua gestão beneficiando o Partido dos Trabalhadores ou a situação que estava no governo naquela época, né? Na realidade, isso é uma coisa de campanha. Infelizmente, em campanha, as pessoas acabam utilizando argumentos nem sempre verdadeiros. E isso é algo preocupante, mas eu acho que, tal qual o Dr. Fábio, se for acusado de algum tipo de situação dessa, terei tranquilidade, pois eu tenho a consciência tranquila. Eu não tenho nenhum cargo na prefeitura, eu não tenho nenhum parente com cargos na prefeitura, ninguém me ofereceu cargos e eu nem aceitaria, né? Não dei palpite, não indiquei nenhum secretário, nenhum diretor, nada disso. Então, assim, eu não tenho por que ser acusado de estar beneficiando o partido A, o partido B, o governo A, o governo B. A OAB, ela é uma parceira, como regra, do poder público, porque ela contribui, ainda que fiscalizando, ela está contribuindo. Quando se aponta um erro, quando se faz uma crítica, quando se faz uma cobrança, se está contribuindo. Quando algum advogado, ele vê algum erro na minha gestão, ele vê alguma lacuna a ser preenchida e ele faz uma crítica à forma que está sendo feito, ele está ajudando a OAB. É óbvio que quando essa crítica passa das condutas ou das ações para as pessoas, isso entra na esfera da honra das pessoas. Então, isso eu evito. Eu acho que todo advogado e todo cidadão deve evitar. A gente tem que fazer as críticas, né, tomar cuidado com o Facebook. Às vezes a gente vê alguns excessos que no Facebook as pessoas, talvez por não estarem cara a cara, falam coisas que realmente não correspondem à verdade. Se acusam instituições. Essa semana eu vi uma crítica a uma instituição tão importante, tem um trabalho tão bonito, né? E uma crítica tão baixa, e não era da OAB que eu estou falando, e eu acho que isso não enobrece a cidadania, não ajuda, e realmente é algo que denigre as instituições. No final do governo passado, os procuradores em Guarulhos fizeram várias paralisações, greves por dificuldade de trabalho, vários fatores. O senhor tem acompanhado isso? Como é que está a situação hoje da categoria? Boa pergunta, eu vou emendar. Qual é a visão que o senhor tem sobre essa crise entre procuradores e prefeitura? Olha, a OAB, ela acompanhou um pouco de fora essa crise, né? Há uma associação dos procuradores, eles, na sua maioria, nem são inscritos na OAB Guarulhos. Uma parcela muito pequena dos procuradores são inscritos na OAB Guarulhos. Então, assim, não foi pedida a intervenção da OAB nessa greve. Nós acompanhamos e entendemos que, assim, todos têm direito à greve, não é? Se for uma greve legítima, eu acho que isso vai ser julgado pela justiça, e isso é um objeto, é uma ferramenta de negociação que o trabalhador tem face aos seus empregadores. Excessos ou chantagens, elas devem ser combatidas. Então, aquele profissional que, no uso excessivo do seu direito, ele abusa, ele deve ser punido, né? Então, se ele descumpre as suas obrigações, se ele traz prejuízo ao erário público, ele deve ser punido. A ação de improbidade administrativa está aí para isso. Agora, perdão, eles não são obrigados a serem inscritos na OAB Guarulhos? Não, eles são inscritos na OAB, mas assim, como eles vieram de outras localidades, às vezes prestando concurso, eles podem manter a sua inscrição original. Então, muitos são inscritos em São Paulo, outros são até em cidades do interior, e você pode ter inscrição ou no seu domicílio profissional ou na sua residência. Doutor Alexandre, qual foi a participação da OAB na análise da planilha da nova tarifa de ônibus? Nenhuma. Na realidade, eu estive presente a convite do secretário Juliano Locanto numa reunião que teve há umas 2 semanas atrás, lá na secretaria, em que foi feita uma apresentação sobre o método, não é, de cálculo, que, segundo se apresentou lá, estávamos alguns representantes de algumas entidades. O método é um método utilizado no Brasil todo, e se colocou que, dependendo do valor da tarifa, o subsídio da prefeitura, ou seja, aquilo que a prefeitura tem que colocar, ele vai variar. Havia uma previsão, salvo engano, de 40 a 60 milhões de reais para esse ano de 2017, de subsídio, e que, se fosse concedido o aumento nos termos
se não fosse concedido aumento, esse subsídio subiria para mais de 100 milhões. Isso é o que foi dito nessa reunião, mas não saiu dali com nenhuma decisão. Eu soube que houve uma outra reunião e parece que nessa outra reunião se decidiu fazer um aumento intermediário. Mas no anúncio disseram que a OAB participou do processo. Então, a OAB participou dessa primeira reunião em que se apresentou essa planilha. Mas participou como espectador? Foi. Foi desse aspecto. Em nenhum momento o senhor entrou no mérito, né? Na realidade... Só para legitimar o senhor não entrou no mérito. Né? Não. Na realidade, assim, eu entendo que essa atribuição é do poder público. Não é? No nosso país, a gente vive uma cultura de um querer fazer às vezes do outro. Isso é atribuição do poder público, é responsabilidade do poder público. A partir do momento que ele tome a medida e essa medida seja questionável, ela deve ser questionada na justiça, se for o caso. Então, a OAB, ou como foi agora, recentemente aconteceu, um advogado isoladamente, através de uma ação popular, que é uma ação constitucional, entendeu que há elementos, pediu, suspendeu, isso não quer dizer que vai ser necessariamente modificado o valor, mas que está suspenso, vai ser analisado. Eu acho que a gente tem que trabalhar desse sentido. Cada entidade tem que ter a sua autonomia. Eu não fico aqui pautando o que o Pedro Notário vai dar de notícia, não é? E também não seria legítimo que a prefeitura fosse lá na OAB e falar, vocês vão ter que fazer tais e tais trabalhos. Mas eu não digo também que o senhor recomendou determinado entrevistado, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o nome da OAB foi usado, então, indevidamente. Olha, eu acho assim, a OAB ela está querendo contribuir. Ela quer contribuir com o poder público porque há toda uma expectativa em torno desse novo governo. Sim. Nós estamos aí com 18 dias de novo governo, é muito cedo para a gente dizer que estão fazendo certo ou errado. Eu vejo muita vontade de acertar, muita disposição. Eu confesso que fiquei contente com a escolha de muitos secretários. Eu vi que há realmente aquele compromisso de campanha de buscar um perfil mais técnico para o secretariado foi respeitado, foi cumprido nesse primeiro momento. E isso me traz um alento, né? A gente sabe que gerir uma cidade do tamanho de Guarulhos é uma dificuldade muito grande. No momento de crise nacional, nós temos uma crise econômica, obviamente isso reflete em todos os serviços públicos, e a gente tem que reconstruir muitos mecanismos que foram desgastados com o tempo. Doutor Alexandre, nos últimos 2 anos, a OAB foi muito criticada aqui em Guarulhos por omissão e algumas ações bastante pertinentes. Se eu não me engano, assim que o senhor tomou posse, o senhor fez uma ação no fórum em defesa dos direitos do advogado e também para dar mais celeridade aos processos lá que estavam meio que encalhados. O senhor pretende, digamos, fortalecer essa ação nos próximos meses? Como é que vai ser a sua atuação efetivamente, exatamente para não cair nesse mesmo problema do passado? Sim. Eu queria aproveitar o gancho e dizer que hoje, na data de hoje, vai ser publicado um relatório das atividades de 2016 da OAB Guarulhos. A população não tem obrigação de saber, e ninguém tem obrigação de saber o que acontece dentro da OAB, mas nós vamos prestar contas do que nós fizemos em 2016. Lembrando que todo o trabalho realizado na OAB é um trabalho voluntário, desde a presidência, que eu ocupo hoje, até os cargos em comissão, que os advogados são nomeados. Hoje nós contamos com 20 comissões de trabalho, 20 comissões ativas de trabalho, o que muito me orgulha. Eu tive um ano de 2016, assim, fantástico. Eu saí de 2016 revigorado por encontrar na advocacia um eco às nossas pretensões de tornar a OAB mais atuante. Das 20 comissões, nós tivemos mais de 400 atividades realizadas. É algo assim que até a mim espanta, porque a gente começa a fazer, organizar as comissões e colocar em andamento os projetos, não imagina que isso vai atingir um nível tão alto de atividades. Então hoje vai sair esse relatório, vai ser publicado no nosso site, nas redes sociais. Eu vou mandar uma cópia para você, Pedro, para que você possa ter aqui. Obrigado. E a gente quer, em 2017, fazer muito mais do que isso. Essa atividade que você mencionou foi uma atividade na defesa da prerrogativa do advogado, muito importante. Primeira vez na história da nossa cidade foi feita uma mobilização, colocamos 150 advogados dentro do fórum para reclamar de uma juíza. Não porque ela trata mal o advogado, mas porque ao tratar mal o advogado, ela trata mal o cidadão e as causas que o advogado representa. Mas ela continua aí, né? Ela continua, mas nós fizemos uma representação, está na Corregedoria do Tribunal de Justiça, está muito bem instruída, nós ouvimos várias pessoas, foi juntado uma série de documentos. Lógico que há um certo corporativismo na Justiça, a gente sabe disso, é uma grande queixa
da advocacia, a forma com que a corregedoria às vezes age ou não age para punir os maus juízes, mas isso está na esfera de atribuições do próprio poder, tal qual está na esfera da OAB punir os advogados. Eu, quando assumi a OAB em janeiro de 2016, eu tinha um acervo enorme de processos e eu fiz uma força-tarefa. Nós conseguimos dar andamento em cerca de 350 processos que estavam ali represados. Conseguimos mobilizar os advogados para dar pareceres, para fazer a instrução dos processos, para encaminhar para julgamento no Tribunal de Ética, que não é na subseção, que é uma atribuição seccional, mas se não tiver instruído o processo, ele não pode julgar, porque eu entendo que a gente tem que ter coragem de cortar na própria carne quando necessário. Não faz bem à imagem da advocacia, né? Um mau advogado, um advogado que às vezes se aproveita daquela confiança que lhe é depositada por um cliente, muitas vezes carente, que depende daquela causa, daquele dinheiro que vai receber, daquela situação que está urgente, precisando de uma atenção do Poder Judiciário. Então, assim, as nossas frentes de trabalho são inúmeras. A gente tem uma diretoria que é de apoio e integração social, que ela tem trabalho junto à segurança pública. Nós temos um trabalho forte aos CONSEG. Você pode chamar aqui qualquer presidente de CONSEG, você vai ver que a OAB esteve presente durante todo o ano de 2016. Nós procuramos estar junto aos conselhos tutelares, nós procuramos estar junto aos movimentos sociais. Fizemos uma festa julina solidária, reunimos quase 30 entidades do município, entidades elas com CNPJ, entidades sérias, que procuram realmente prestar um serviço para a comunidade. Ou seja, a gente tem feito um trabalho não voltado só para a advocacia, que já seria um trabalho da OAB, não é? Defender os interesses dos advogados. Não. A OAB tem feito um trabalho voltado para a sociedade e às vezes não aparece. Até você anunciou a minha entrevista aqui, teve um colega, um cidadão guarulhense, que reclamou, disse que a OAB vai à escola parou na minha gestão. É verdade. O Paulo Belotti fez essa crítica. O que não é verdade, assim, com todo respeito ao Paulo, ele está mal informado e hoje, nesse relatório, vai poder testemunhar que nós fizemos uma quantidade de palestras nas escolas públicas. Ontem, eu tive uma reunião no Colégio Carbonel com os líderes, do grupo Líderes de Guarulhos, e lá encontrei a diretora regional de ensino. Ela veio me agradecer, eu nem a conhecia. Ela veio me agradecer, falar do apoio que ela teve em 2016, foi uma coisa que ela achou maravilhosa, o número de advogados, o número de palestras que foram feitas gratuitamente pelos advogados a respeito dos direitos dos cidadãos nas escolas públicas, não é? Okay. Então, assim, a gente tem muito a fazer, os advogados querem realmente contribuir e é óbvio que a demanda é muito maior do que... Só para finalizar, o senhor pretende tomar alguma atitude contra os críticos, doutor Belo, doutor Demóstenes? Não, acho que todos eles estão no seu direito de crítica, cada um tem o seu interesse, tem o seu objetivo, não é? Eu acho que eles, obviamente, se puderem pautar as críticas às condutas, às ações e não às pessoas, eu acho que isso é um bom exemplo para a cidadania como um todo, um bom exemplo para os advogados. O advogado, ele tem a obrigação de tratar todos com lianeza, com cordialidade, né? Eu acho que isso não se confunde com falta de coragem. A gente tem que ter coragem também para respeitar as pessoas, né? Respeitar a opinião do outro, do divergente. Eu convivo muito bem com a crítica e tenho assim, uma alegria hoje de saber que ela é muito pontual, ela é muito limitada. No universo de 5.500 advogados inscritos, são poucas as críticas. Eu acho que crítica é importante, a gente acorda e trabalha mais. Obrigado, doutor Alexandre de Sá. Eu te agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, se quiser. Produção, 2 minutos e voltaremos.